estamos começando mais um Flux Podcast, agora no nosso terceiro episódio. Eu me chamo Luan. E eu me chamo Arthur. Hoje nós vamos receber os guris da banda Vintém. Isso aí. Vamos lá, gurizada, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Vamos dar início ao programa, então. Então tá, Jean Regis, eu gostaria que você falasse um pouco da banda, como começou. Vocês já tocam há bastante tempo. Eu sei que tem mais integrantes, porém hoje só vocês conseguiram comparecer. Então fala um pouco da banda, fala um pouco da história de vocês. Claro. Então, prazer, né? Primeiramente, eu sou o Jean Castilhos. Regis Nunes, a gente muito amigo aí, já há bastante tempo na ativa. Já pode falar um pouquinho mais, né? A gente já vem com essa parceria aí, né? Não só de banda, né? Profissional, já de amizade também há bastante tempo. E, né, como eu disse, temos mais dois integrantes da banda atualmente, né? Léo Dor e Gabriel Halber, que não puderam comparecer hoje, mas estamos aqui, né, para trocar uma ideia. Vamos trocar um pouquinho uma ideia sobre... Vocês são uma banda de rock, qual é o estilo de rock de vocês? Eu sei que tem vários estilos, né? Cara, É tudo um pouco. É um pouco difícil de se definir, né? Então, falando um pouco, tu perguntou, né, um pouco sobre a história, então a gente já tem mais de 10 anos, né? 2012 que a gente começou, mais ou menos, né? Porque, assim, acho que como tentar também rotularizar, né? É um pouco difícil também, um pouco difícil até a gente dizer de quando começa, né, a banda. Porque é uma parada que vem de adolescência nossa mesmo, né? Sim, na verdade, tu começou há mais tempo, depois me chamou, aí a gente começou... Várias formações. Várias formações, Então a gente começou a idealizar esse sketch da banda, depois mudou Mas ela caminha por muitos eixos do rock, né? Sim, vem sim. do alternativo, vem do rock and roll clássico, vem do rock gaúcho agora que a gente tá mais presente. Vocês se identificam mais com qual, assim? Cara, é difícil. Todos? Não, é que assim, né, a gente atualmente está usando a palavra só rock, pra gente tentar, né? Sim. Teve algumas épocas que a gente se definia como alternativo, indie, rock gaúcho, rock internacional, então acho que vai um pouco das fases também, né? Isso. Então agora a gente chegou num momento até de maturidade nossa e da banda que a gente achou melhor até não classificar. É rock e, né, vai desde do rock clássico, que a gente curte bastante, né? Até por 60. conta dos integrantes, né? Sim. Entrou agora o Gabriel Halber e o Léo com bastante coisa nova, Influência, diferente, né? né? Influência De diferente. rock. Aí a gente vai agregando e... Vai fazendo uma mistura legal. Mas diria que nós somos uma banda de rock, né? Acho que no geral somos uma banda de rock. Tá, e vamos começar então pelo G, até daqui de Montenegro, tu não é daqui? Sou daqui de Montenegro, nascido, criado aqui em Montenegro, sou do bairro Panorama, o resto também passou a infância lá, né? Então a gente já se conhece desde criança, né? De criança. E sou aqui da cidade de Montenegro, estudei aqui no Colégio São João, aqui perto, né? Que é mais ou menos lá que começa a história também. A Sim, minha história pessoal, banda, assim, né, com música e com banda, né? Até me recordo, sempre conto, né? Eu comecei a tocar basicamente quando eu entrei para a Escola São João. Então eu lembro bem, acho que era 2009 o ano, eu estava me formando, né, no Januário, no Correia. Estava indo pro primeiro ano e eu fui no teatro daí de Cardona. E tinha um festival, que era o Festival Rock... Fast Bench, né, que tem aqui da cidade, que é do Colégio São João. E eu vi aquele pessoal, vi o pessoal das bandas, olhei aquela rapaziada, né, 2, 3 anos mais velha que eu, e eu pensei, né, putz, se eu chegar lá sem uma banda, eu tô ferrado. Então, a partir daquele momento, né, aqueles caras ali que eu vi, basicamente a minha vida se tornou aquilo, né. E nunca foi do esporte, futebol, que nem gurizada gosta de jogar bola, nunca foi, tem negócio que Cara, foi, eu até joguei, né, eu jogava bastante futebol, fiz escolinha de futebol, mas a música... realmente depois desse momento ali que eu fui entrar pro ensino médio ali, a música tomou conta e o futebol ficou um pouco de lado. Reis, eu não sei se jogou um pouco de bola. eu joguei pelada no campinho do bairro, né? Mas era isso aí, só brincadeira mesmo. Eu fui terceiro lugar das interséries do Januário Correia lá. Bacana. Eu falo futebol porque o Arthur gosta de futebol, né? Eu não sou nada de futebol, eu sou zero à esquerda. Meu negócio não é nem música de futebol, o negócio é carro, sempre fui apaixonado por isso da bicicleta. A gente é gremista, né? A gente acompanha mais o Grêmio, se for sincero, mas não por torcer aquele negócio, né? É, Eu sou gremista também, o Arthur, que é doente. E da onde veio a iniciativa? Vamos criar uma banda.
Quando vocês se juntaram, tipo, tá na hora, qual foi o primeiro passo, assim? Então, acho que eu posso contar primeiro da minha parte, depois tu conta como é que foi a tua visão, porque eu acho até interessante isso. Acho que são coisas que a gente não sabe exatamente, né? Mas eu entrei para a Escola São João e eu vi que ele tinha um ecossistema, né, de bandas, tinha diversas bandas de rock, banda de... Aí tinha banda desde de rock mais emo, que tinha na época, né, bem forte, música de rock pop, metal... Até banda de reggae tinha bastante coisa e comecei, né, nessa história de música, querendo começar a montar essa banda. E passei basicamente o ensino médio todo, começando ali, tentando formar bandas. Tive alguns parceiros ali de música, né, alguns caras que até hoje são músicos, Ícaro Lagranha, um cara que começou junto comigo, Felipe Meirelles, que também tocou com nós, também é um cara, né, o Lipinho, também parceiros assim de longa data da música. Augusto Fio também é um cara que eu tenho que falar também, né, que fez parte dessa história. E bastante, né? tocamos bastante, né? Ele também são pessoas que a gente tem que exaltar também, que fizeram parte da história da banda, né? A nossa história como vintém, eu acho que começa um dia que eu tô matando aula, sendo bem sincero. Agora eu não vou me recordar, eu devia estar no 2º ano do ensino médio, tava matando aula, não muito longe de casa, não podia voltar para casa. Tava passando ali pelo bairro Rui Barbosa e tem um amigo meu num pátio de uma casa e eu paro para falar com ele. E esse meu amigo me convida para entrar, ele até fala assim, o que tá fazendo? Eu, tô matando aula, cara, não posso ser visto. Ele, então entra aqui, né, vamos, se esconde aqui, tô aqui na casa de um amigo meu. Até queria te apresentar esse meu amigo, que esse meu amigo também é músico, né. Daí entrei lá, fui conhecer o tal dono da casa e era o resto. Pode entrar, né? Na casa do cara. E daí a gente entrei, ele já me mostrou as guitarras, o violão e daí a gente não parou mais de tocar também. Mas o nome da banda não era Vintém, né? Era outro nome. Nesse momento nem tinha banda Nem ainda. tinha né? banda, foi bem antes, bem no começo. Daí ele chegou lá em casa, a gente começou a tocar e falar sobre guitarra e esse tipo de coisa. Aí partiu a ideia de fazer uma banda. Fechou. Fechou, né? Viramos amigo primeiro, aí depois... Que idade começamos vocês aí. tinham na época, assim? 16, 17 anos por aí. 16, 15, 16 acho que eu tinha. Por aí. Não me recordo bem. Mas é aquela coisa de adolescente, né? A gente nunca começa também com pretensão de, né? Claro, a gente tem aquele sonho Aquele sonho de adolescente. criança, né? Claro que Sim, Todo virar mundo um astro. começa com o violãozinho ali já se imaginando, né? Se olha no espelho. Popstar. Mas um dia vou ser eu que vou ser o Slash ali, alguém que o cara tá vendo. Sim. Mas começou aquele negócio muito natural, assim, né? Chegou lá, o cara começa a falar, tu sabe tocar tua música, gosta de tal banda? Começa assim e, cara, foi bem natural, assim, né? Então a gente até tocou muito tempo, assim, sem ser uma banda, né? Só de tocar por tocar. Então, eu acho que com, né, a maturidade nossa também, de começar a entrar na fase adulta, começa também, né? Aí se tornar um projeto, começa a se tornar algo, né, sério também. Sim. E no começo o Lipinho também já era bastante amigo do Jean. Felipe Meirelles, né, que Felipe era Meirelles. meu colega de São João. Via na nossa gurizada. Então, a gente chegava ali no primeiro ano e tinha esses órfãos ali que ainda não tinha uma banda. Então ia formando esses bolinhos ali pra... E era cheio de guitarrista, né? Na época todo mundo tocava guitarra. Só guitarra. Daí tinha 3, 4 guitarristas aí. Mas Então foi difícil Vocês não eram nem engrenar guitarra, uma vocês banda. eram 3 violão, né? o vocal é tudo da banda. Eu sou vocalista. Todo mundo canta também, não. Eu faço Ah, back cara, vocal, faz back vocal, ali, né? mas É que acaba sobrando, né, também aquela parada, né? Quando a gente se junta ali, tem 3 violão, uma hora que o pessoal começa a se olhar. Tá. Alguém vai ter que cantar, né? E daí sobrou pra mim. E de banda, assim, quanto tempo tem, então? Média, assim, uns... Que a gente conta Média, oficial, assim, eu não acho que... oficial, né? Uns 10 anos. 2012, 2013, acho que seria um pouco mais, mas acho que desde que a gente lançou a primeira música de verdade, que a gente entrou no estúdio e gravou, foi 2014, então esse ano Isso está aí. fazendo 10 anos. E nesse tempo teve alguma situação inusitada, assim, que... Pô, cara, isso vale a pena lembrar, não tem? Assim? Cara, tem muito. Tem muita? Conta mais leve, então. Cara... O que tu lembrar? Tá? Não, vocês preferem que a gente conte as histórias boas ou as... Uma boa e uma ruim, então. Uma boa e uma ruim. Uma boa e uma ruim. Não, é que assim, cara, tipo,
com o tempo a gente vai mudando também um pouco a visão sobre as próprias coisas que a gente viveu, né? Então, algumas coisas que na época pareceu ruim, hoje a gente conta dando risada, né? Isso é normal. Hoje ficaram nostálgicos, Sim, né? Ficaram nostálgicos. bacanas. Cara, como a gente tá falando do começo da banda, eu lembrei de uma história, né? Que a gente começou a banda, e acho que na época era eu, o Regis e o Felipe Meirelles, né? O Lipinho, nosso brother. E a gente não tinha ainda baterista na banda, né? Então a gente tava fazendo algumas audições pra conseguir um baterista. Não, e era uma função baterista, né? Tipo, era uma função. Chamava algum, não podia. Tinha que ter a bateria. Tinha que ter a bateria, mas aí a gente fazia no estúdio, né? Sim. Aí tinha que pagar, a gente era piar, né? Juntava os troquinhos. O pré-requisito era ter a vontade. Era né? ter a vontade tocava, de saber um pouquinho, né? E a gente começou a fazer as audições, eu lembro que a gente começava, né? A gente chamou um final de semana um cara pra tocar, o cara foi lá, tocou, beleza, mas aí na outra semana já não foi mais. Ok, chamamos outro. Foi, segundo baterista, ensaiamos também, legal aqui, não sei o que, o cara não apareceu na outra semana. Terceira semana chamamos um terceiro cara, o cara também já não foi no próximo. Daí a gente pensou assim, E às vezes não ia nem naquele programado. Sim, assim, não ia nem a no gente programado. ficava lá, tinha que ensaiar com alguma bateria eletrônica Sim, e encher bateria. na pedaleira. Né? E daí a gente ficou nessa Era e complicado. daí a gente pensou assim, tá, mano, mas qual dos três que a gente vai tentar investir, né? Daí a gente fez uma aposta, vamos marcar um ensaio para um dia, né? Dia X vai ser o ensaio, e vamos convidar os três caras. O que aparecer vai ser o baterista. Essa foi boa. Chegamos no estúdio achando, né, particularmente talvez nenhum deles aparecesse, e apareceram os três. Ficaram os três bateristas se revezando na hora do estúdio, tá ligado? Foi. Nunca tinha ninguém. Quando Aí chegaram em Chegaram consenso, os não três. ficou os três, né? Os três se revezaram lá e tocaram, e acho que depois nunca mais apareceram de novo. Aí ninguém foi mais. Bem, E como foi a primeira apresentação de vocês ao público? Por enquanto a gente está falando de estúdio, de casa, de escola. Qual foi a primeira apresentação, tipo, agora é pra valer? A minha primeira apresentação acho que foi com uma outra banda que eu tinha, então acho que foi aqui na Via 2 tinha um evento que acho que era art rock, alguma coisa assim, era alguma coisa ligada à arte som. Era a Totem? Não. Não, a Totem ainda não existia nessa época, isso entendi. devia ser 2010, esse meu primeiro show e... Cara, foi horrível. Meu primeiro show foi horrível. Eu fiquei super feliz, lembro que pedi pra minha mãe me levar numa loja no centro pra me comprar uma camisa nova pra ir tocar. tem que tocar bonito, né? Tem que tocar bonito. Uma camisa, não, nem foi uma camisa de rock, acho que foi uma camisa assim que ela mesma escolheu, mas uma camisa nova pra chegar lá e tocamos muito mal, assim, mas foi legal, assim, a experiência e... Acho que ali já deu pra ver, assim, também desse ambiente do cara tá em camarim, backstage, né? Já foi experiência, né? Eu lembro de chegar moleque ali, né, e tipo, cheguei com a guitarra, né, pluguei a guitarra direto no amplificador, só o cabo e a guitarra. Desci, fiz meu show, ok, e a próxima banda que vinha era uma banda de Porto Alegre, se eu não me engano era Voltem o nome. E... Cara, olhei assim, o cara com aquele equipamento todo, o cara começou a puxar, tinha 2 guitarras, tinha um set de pedal, né? Cheio de pedal, depois eu olhei assim pro cara, nossa, mas pra que tu vai usar? O que tu vai fazer? Então, tipo, da minha parte, assim, foi bem, até, diria bem infantil, assim, da minha parte, porque eu era novo, tinha 14, 15 anos. Então a gente nem entendia ainda direito, só queria estar ali no meio, né? Então acho que da minha parte essa é a vontade maior que me fez, né? Chegar até aqui. Paixão. Participar, tá ali. No meu caso, a gente já era amigo, já tinha ensaiado algumas coisas. Foi E comigo a gente... no show? Não, foi com a Fumax. Tem um abraço aí pros parceiros de Fumax. Thomas também tocou com nós, há um bom Isso. tempo. Então, O Thomas era um amigo em comum nosso, ele chegou a tocar com a gente num ensaio ou outro. E aí ele me chamou pra um ensaio e tal. E aí a gente começou a banda, Fumax lá, né? Aí eu era guitarrista. Então a gente foi fazer um show num festival de brochure que tinha. Até tinha, eu acho que anualmente, alguma coisa assim. Internacional, né? Mas vai internacional, fora de Montenegro, primeiro show. Mas da minha parte foi bem legal, assim. Eu errei algumas coisinhas, óbvio, tava meio, né,
Mas foi bem bacana, assim, da minha parte tava legal. Foi uma experiência mais bacana, eu acho que a do Jean. Eu acho que eu fui nesse show de vocês aí. Foi? Foi bem superior ao meu primeiro show. E o primeiro show eu da convidei ele pra ir junto, eu te levei no carro dos meus pais, né? A gente foi Mas até foi mais ou menos na mesma época, assim, ou não? Foi Cara, depois? eu acho que deve ter uns 2 anos de diferença. Uns 2 anos de diferença, eu acho que foi 2012. Tu depois? Bem depois, Então, tu começou cedo mesmo? Eu comecei... O primeiro violão acho que eu ganhei com 13, 14 anos. E fiz aula na igreja, né? Eu lembro que eu pedi um violão pra minha mãe. Ela falou, não, tá, mas aí como é que tu vai aprender a tocar esse violão? Daí eu, não sei. Daí ela viu, acho que no jornal, alguma coisa assim, que a igreja matriz estava dando aula de violão. Eu cheguei lá, era um padre que dava aula. E ele ensinou as músicas da igreja ali, né? Eu pegava aqueles acordes ali, tentava copiar e fazer umas músicas em cima, porque eu não tinha nem condições ainda de tirar uma música inteira. Então eu pegava aquelas músicas da igreja e tentava cantar uma letra de rock em cima, alguma coisa. E nunca fui tocar na igreja. Abandonou a igreja. E o primeiro show da E a banda. respeito de música, vocês são bem ligados ao rock, vocês têm algum ídolo, assim, um cara assim de, esse cara é... Cara, tem vários... Tu quer falar do primeiro show que ele comentou? É isso. Nosso primeiro show, acho que como banda Vintém, foi no Festband. Foi no Festband. Foi aquele festival que eu falei que já trouxe essa vontade de tocar. Com uma versão bem diferente hoje. O Jean nem era vocalista naquela época. A gente foi com o nosso amigo Felipe Campos. Isso, né? Campos e o nosso amigo lá de... Vendinha, Jimmy, né? O Emerson Silva. Isso aí. Troquei uma ideia com ele esses tempos, ele tá super bem. Hoje em dia ele toca também na noite. Ele toca sertanejo. Ele abandonou o rock, abandonou a gente. Abandonou o rock, Grande mas abraço. vai voltar. Abraço com o Emerson. Só tocando sertanejo, o Jorge Matheus, ele toca rock, né? Tem muitos músicos de sertanejo que tocam rock, né? Eu não sei agora se é o Edson ou se é o Hudson, que é guitarrista também, o cara toca demais. Eu não sei também. Mas tipo, né, a música se conversa, né? A gente é do rock, mas a gente tem influências de diversas coisas, né? Então a gente não é fechado também só pro rock. Mas o nosso primeiro show foi no Festband, eu acho que já deve ter sido 2012. Isso, eu acho que foi logo. Uma formação diferente, né? Ao longo do tempo a gente foi mudando. Eu acho que esse primeiro show eu toquei baixo. Isso. E daí tinha um outro vocalista e um outro baterista. O Raiz começou tocando guitarra, né? Depois o Raiz também foi bastante tempo o baterista da banda. Por bastante tempo. Então a gente ficou revezando assim, instrumentos, né? Hoje em dia eu sou vocalista só, né? Apenas vocalista, Regis guitarrista, Léo no baixo e Gabriel Robert na bateria. Mas vocês tocam outros instrumentos também, se precisar. Tu falou, toca bateria. Não tão bem, mas eu toco. Mas arrisca, não, mas arrisca. Não, arrisca. Eu acho que vem dessa necessidade que a gente falou, né? Do momento que a gente se junta para tocar, né? Então a gente começou ali adolescente para tocar, né? Não tinha essa de, vamos montar uma banda, a gente precisa de um guitarrista, a gente precisa ver o que dá para fazer. Então, precisa do baixo, alguém se habilita, eu toco baixo, não sei o quê. Ele vai aprendendo. E isso eu acho que é ótimo também, uma escola, né? Que na tua opinião, assim, o que é o maior sonho de qualquer banda, assim, por exemplo, o ápice, se eu conseguir... Cara, eu acho que é bem pessoal de cada um. Se é pessoal, não tem... Mas eu diria que, assim, no geral, né? Poder viver da música, poder viver bem, poder divulgar a arte. Eu concordo com o Jean. Tipo, viver da música, tu conseguir tirar o teu dinheirinho ali bacana, né? Um valor que te supre, né? Eu acho que já seria o ideal. O salário com a banda já é algo... Porque a música, eu vejo assim, a música é muito ingrata, né? Então tu vê muita gente sem talento que estoura, né? E faz sucesso, e outras pessoas que fazem uma música legal também acabam não se destacando demais. É complicado, né? Porque no nosso caso, como eu falo, eu acho que a maioria de todos os artistas, acho que isso não é nem só rock, acho que isso vale pro sertanejo, vale pro reggae, vale pro metal, vale pro axé, samba, funk. Quando o artista começa, ele não pensa em ser uma empresa, né? Eu vou fazer aqui porque daí eu vou cantar essa música porque essa daqui vai dar certo. Rádio, ou algo assim. No começo é sempre algo, né, despretensioso, algo pela arte mesmo. Algo que tu goste, né? Que tu então, bem, né? Tocando, cantando. Fazer esse meio de campo, né? Esse X de...
o que eu quero, o que eu gosto pessoalmente como artista e o que é o negócio, né? O que é uma empresa da banda, o que vai ser lucrativo. Acho que esse, no geral, assim, é o maior desafio, né? Porque se depender do artista pelo artista, a gente vai se juntar, vai passar, né, 5 horas trancado no estúdio tocando, ou vai no show, vai tocar isso ou aquilo, só que a gente precisa chegar, né, no meio termo, a gente não pode fazer algo que agrade só a gente. Sim. A gente tem que fazer algo que seja comercial, e eu acho que fazer essa balança Esse meio de campo, sabe? do que... Esse equilíbrio, né, da música, do que Sim. a gente gosta, do que o público sim, gosta. Sim, exato. E para o pessoal entender também que está nos assistindo, o que tu diz assim como uma música mais comercial? O que isso seria? Cara, eu acho que existe música comercial dentro de todos os gêneros, né? Até dentro do rock. Então, se a gente for fazer um show de rock, hoje em dia existem clássicos, né, do rock que todo mundo conhece. Então, se a gente falar de Beatles, né, Rolling Stones, Guns N' Roses, né, bandas de metal, Metallica, são bandas que são populares. Existem algumas bandas que são mais desconhecidas, né, que pouca gente vai conhecer. A gente, às vezes, como artista, como a gente é mais nerd de música, conhece, mas a gente sabe que não é, né, aquele show, aquela música para fazer um show, para animar a galera. Vai cantar, o pessoal vai ficar boiando, né? Então a gente não precisa vai chegar. acompanhar, né? Não vai entrar naquele clima. E isso eu acho que vale para qualquer gênero, né? Rap, funk, sertanejo. Das músicas que vocês tocam no show, assim, qual é a música que, essa aqui não pode faltar? Qual Manda tu tu acha? primeiro que eu vou pensar na minha. Cara, atualmente, assim, né? Acho que até vocês tinham perguntado da gente das influências. Então acho que vamos falar um pouquinho. Tudo tá ligado, na verdade. Vamos Vai falar pegar. um pouquinho das influências, né? Perguntaram dos nossos ídolos ali, né? Então, como a gente tem a banda há mais de 10 anos, já tá, né? Na música aí, no meu caso, fechando 15 anos aí já. Isso aí. Então, né, tem muita influência, depende da época. Mas acho que as influências maiores, assim, são os roqueiros, né? Que são esses totens da música, né? Beatles, Rolling Stones. Então, Mick Jagger, né, Paul McCartney, John Lennon, pra mim são os caras aqui da música do Sul também, né, do rock gaúcho, Júpiter Maçã, Charles Master, também Que é pra o que mim. tá no nosso set. Sim. Assim, ó, pra mim, Stones, que é o que a gente vem tocando Rolling ultimamente, Stones e que Beatles, né, acho que não pode faltar. é I Can't Get No. E assim, pra mim, Cachorro Louco do TNT, que é rock gaúcho, pra mim é, assim, não pode faltar. Sim. Né? Porque é onde a gente começou, assim, digamos, a ouvir o rock gaúcho, que tem muito da raiz nossa Sim. aqui do sul, né? É onde eu curto, então eu acho muito legal a vibe da galera no momento da música. A gente tem uma relação, assim, bem forte com o rock gaúcho, né? Esse movimento todo dos anos 80, não sei se vocês conhecem, quando a gente fala de TNT, Cascaveletes, né? Cascaveletes. Eu não sei Depois se tem Bileu Engenheiros do Balde, Havaí, mas Bileu Balde é um pouco mais novo, Os né? Novos Labs. Cachorro Isso. Grande. Cachorro Grande, Grande, inclusive, a gente é chegou bom. até a tocar com eles, Nossa, então acho que caramba. pode até depois falar, mas foi uma experiência massa. Essa foi uma E- puta experiência. A Cachorro Grande não existe mais, né? Eles Está estão... meio desativada. Eles meio que voltam alguns shows, eu não sei como é que Se eu não me tá engano, eles se reuniam uma vez por ano para fazer um show em Porto Alegre sempre, em né? Porto Alegre. Mas são influências, assim, né, gerais nossas, e eu acho que isso aí é o que não falta. Então, tipo, como a gente também tem toda essa história, a gente tentou agora, né, atualmente, montar um show que seja eclético, né, dentro Isso. do possível. Então a gente vai desde os clássicos dos anos 60, Beatles, Rolling Stones, tocamos os clássicos do rock gaúcho, né, TNT, Cascaveletes, então a gente toca com sons mais novos, a fase do indie, assim, também, que a gente pegou bastante, também é bem forte. O indie é um estilo musical. Indie estilo musical, né, a gente fala de Strokes, Arctic Monkeys, são bandas mais novas, né. Isso, até teve uma fase da nossa banda que a gente era praticamente indie alternativo, né? Que é essa pegada mais crua do rock, assim, digamos assim, mais um pouquinho eletromod, que Eu não chego a ser um rock pesado, assim, não. É um rock pendendo pro lo-fi, assim, né, mas é aquele rock que a gente diz que ele tenta parecer feio, mas ele não é feio. exato. Eu acho que Sabe? Falou É bem. o galã feio, assim, Galã do rock, eu feio, diria, né? sim. E a gente tem essas influências, mas esses caras também têm basicamente as mesmas influências que a gente tem também, então é uma coisa que se retroalimenta. É difícil, assim, a gente que gosta de música ficar preso numa coisa só, gosta de uma banda só. Antes de tu falar ali sobre a experiência com a banda Cachorro Grande, Claro. eu queria falar a respeito da banda.
como eu percebi, vocês já tiveram mais de uma banda. Então, assim, Tivemos. como é que chega o nome da banda, assim? Pô, cara, vamos escolher esse nome aqui, que nem Vintém, o que que veio, assim? Cara, Tem um significado? tem. Então, Vintém, né? Esse nome surge quando a gente começa a banda ali em 2012. Antes disso eu tive, acho que umas 2 bandas, o Regis teve outras bandas, mas desde o começo que a gente se reuniu, né, com essa formação, eu, Regis e o Felipe Meirelles, sempre foi Vintém, né? Vintém, a palavra correta ela é com M e com acento, e a gente adaptou para, né, N e sem o acento. E Vintém significa trocado, é uma moedinha, Sim. né? É uma gíria, É esse significado puro, então. é uma gíria antiga para trocado, né? Você não vale um Vintém. Não vale um Vintém. Então, como a gente era bem precário, né? A gente ainda Eu diria. mas a gente quis fazer esse trocadilho de que, né, esse é um negócio que não vale um Vintém, ou tem um Vintém aqui investido, né? Então acho que é uma coisa meio capital inicial, assim, né? Mas tem a ver com essa parada do dinheiro. Essa pegada. Assim. Antes da gente trocar da TV somente pro YouTube, vamos deixar mais uma dúvidazinha que a galera geralmente tem. Como vocês são entre 4 na banda, como que vocês montam o set de um show? Tipo, nós temos um show domingo. Como é que fica ali? Cada um escolhe 4 músicas ou entra num acordo? A gente geralmente entra num acordo. Entra A num gente pega o set que todos têm, né? Cada um dá uma sugestão, uma dica do que quer ou gostaria de tocar. Aí a gente vai, mas essa eu não sei, mas essa daqui vai. Então a gente vai entrando em acordo para chegar no set. Então depois, montando todas as músicas que a gente todo mundo entrou em acordo e gostaria de tocar, aí a gente monta todo o sketch ali do setlist, né? Toda a ordem. Mas geralmente é em acordo, todo mundo dá a sua opinião, larga. A gente resolve no box também. Não tem problema. Não, mas a gente tem uma base ali das músicas, a gente já chega no consenso e dependendo do show a gente vai modificando ali, né? Mas a gente consegue chegar num resultado legal, realmente. E tem música mais fácil de tocar? Tu como guitarrista, assim, tem uma música que tu acha assim, essa daí eu toco de olho fechado? Não, com certeza. Tem umas as basiquinhas, as mais tranquilas de tocar e aquelas que exigem um pouco mais de técnica e tem os solinhos que hoje eu tava na bateria, né? Sim. Então agora há pouco tempo, relativamente, eu voltei pra guitarra. Então pra mim tá sendo um pouquinho desafiador assim nessa questão de solo também e dificuldade de músicas. Mas Aquele sim, solo do Slash tu não faz. não, aquilo lá eu deixo pra ele. O solo do Slash. Que eu acho que a questão vai do estilo também, né, do músico ali, né? Então tem algumas músicas que são mais fáceis para alguns músicos. A gente adapta muita coisa também nas músicas. Adaptação. A gente pega as músicas e colocamos a nossa cara, digamos, ali em determinadas músicas, até para tirar aquele sketch de Beatles, né? Vamos supor que a gente comentou, Beatles, Rolling Stones, até para tirar um pouquinho fora deles ali e colocar um pouquinho mais da nossa versão. Eu não diria nem que a gente faz as músicas cover, né? A gente cria versões de outras músicas, né? Isso. Acho que isso é uma forma um pouco mais respeitosa também de a gente tratar, né, o artista e a gente pegar essas músicas que o pessoal conhece e trazer para o nosso estilo, né? Eu acho que é mais essa questão também da gente adaptar, né, os sons e fazer isso com a nossa cara, né? Ou mesmo que a gente esteja tocando Beatles, Rolling Stones, uma música que todo mundo conhece, vai ser a cara da Vintém, né? A versão da Vintém. Isso é bem comum, né? Regravar também músicas, por mais que a gente não regrave, mas a gente toca músicas de outros artistas nos shows. E vocês têm músicas autorais ou não? Temos músicas autorais, sim. A gente, como a gente falou, que a gente considera que a banda começa oficialmente ali em 2014, que foi o lançamento da nossa primeira música, né? Isso, que foi Livre. Música livre. Então a gente gravou em Capela de Santana, uma música no ano de 2014. Nessa época acho que era eu, tu e o Felipe, né? A formação da banda. E nós gravamos o nosso primeiro que a gente chama de single, né? Uma música só. E lançamos essa primeira música em 2014 que se chama Livre, né? E em 2016 a gente volta para o estúdio, para o mesmo estúdio, né, do Matheus Fertan, em Capela de Santana, para gravar daí nosso EP, né? Um trabalho de 5 músicas. Isso. Daí já com a formação com o Augusto, o Pio. O Augusto e com o Thomas, né? Exatamente. Pessoal, vou dar de Faustão, vou interromper vocês. Nós estamos encerrando então o nosso episódio gravado na TV Moon.
Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Ferrari House e Pizzaria Fornão. Então nós vamos nos despedir aqui e vamos continuar no YouTube. Então siga nossas redes sociais, no Instagram, TikTok, Kawaii e YouTube, @FluxPodcast, @FluxPDC, certo? Então nós vamos se despedir, vou deixar também para os guris se despedirem. Tu tem alguma coisa a falar, Arthur? Isso aí. Galera, agradecer a vocês pela presença, pela troca de ideia, troca de conhecimento. E onde é que o público encontra a banda, o material da banda, contratar para show? Primeiramente, muito obrigado por chamar a gente. Agradecemos pelo Eu até vou pedir para o nosso editor colocar o contato da banda depois. Claro. Arthur? A gente coloca o contato da banda ali, quem O quiser arroba do contratar Instagram. para show, isso. o arroba Mas do pessoal, Instagram. rapidamente, mais fácil para nos encontrar, né? No Instagram, @banda Vintém, Vintém VINTEN, né? Com N no final. Vintém. Então, @banda Vintém, ou até no Spotify mesmo, né? Quem quiser escutar direto as músicas, Spotify, YouTube, acho que fica o caminho mais fácil. Mas a gente tem né, nosso material em todas as plataformas, ali, Apple Music e Deezer também. E aproveitando o gancho, Flux também está no Spotify. Nos ouça também no Spotify. Isso aí. É isso daí? Valeu. Agora, Vamos voltamos no YouTube. Gostaria que tu continuasse, pegando de novo o gancho ali, voltando a falar das músicas. Depois, tu falando das músicas autorais, eu queria que vocês contassem a experiência com a banda. A banda Cachorro Grande, pra vocês falarem, que foi bem Claro, legal. vamos contar. Mas sobre as músicas autorais, né? A gente teve essa primeira experiência de estúdio em 2014. E particularmente para mim foi uma coisa bem mágica, assim, né? Porque quando a gente começa na música, a gente vê vídeos ou começa, né, a olhar documentário, tal artista gravando no estúdio. E de começo, para quem vem assim, né, moleque da música, é uma coisa, né, que é mexer em tudo. É fora do comum, né? Sim, Imagina a gente tá algo, gravando um material. É inalcançável, né? Tu tá ali. Exato. Isso E é muito aí louco. era uma. Como é que eu vou te dizer? Era uma experiência, né? A gente pegava todo sábado, juntava toda a banda, pegava o carro, ia pra capela, passava horas lá, criando. Isso já gravando criando o EP na casa em do 2016. Lá no Felipe, não. A gente fazia bastante coisa também lá, a gente pode falar de lá, né? Mas, que nem o Raiz falou ali, né? Em 2016 a gente criou até uma rotina, né? A gente começou a ir todo final de semana pro estúdio para gravar, todo sábado. Ah, o estúdio era em Capela. Era em Capela de Capela. Santana. O primeiro single que a gente gravou em 2014, acho que foi um pouco mais rápido, assim, né? Foi um mês que a gente demorou para gravar. E daí a gente tava já naquelas de querer futricar e olhar o estúdio mais maravilhado. Então, em 2016, ali, quando a gente foi gravar o nosso primeiro trabalho, que se chama Não Há Descanso para os Miseráveis, né? Isso. A gente já estava um pouquinho mais maduro, mas mesmo assim também, né? Eu lembro que foi um processo bem divertido, assim, também, de fazer bem de exploração, assim mesmo, né? Exato. A gente chegava no estúdio e sentava, às vezes não sabia nem o que ia fazer, sentava e criava na hora, né? No dia lá era um pouquinho estressante, né? Então muda um pouquinho, muda lá, muda aqui. Mas no final deu tudo certo, assim, foi uma experiência bem bacana, que a gente tem as músicas legais aí também lançadas. Foi um EP bem legal. Para quem quiser conferir, né, esse nosso trabalho está no Spotify, se chama Não Há Descanso para os Miseráveis, né? Foi lançado no ano de 2017. Começamos a gravar em 2016, mas demorou um ano, né? Demorou um ano esse processo. De começar a gravar até ter o material pronto, né? Ter arte, ter capa, ter tudo pronto. Real. E com o lançamento desse trabalho, a gente também fez todo o material de divulgação, né? A gente Fez um videoclipe. videoclipe da música Divan, que também está no YouTube, se alguém quiser conferir também, a gente tem esse videoclipe. E na época a gente fez bastante coisa assim de divulgação também, que daí começou uma outra parte que foi começar a interagir com as mídias, assim, né, com os veículos de comunicação. Daí a gente começou a dar entrevista no jornal, rádio, a gente foi na TV também, né? A gente foi no Radar, foi uma experiência bem legal também, foi na logo TVE depois. em Porto Alegre. Isso. Lá divulgar, né? Então foi bem legal, assim, esse programa, né? Sim. O programa Radar é um programa já... não sei se a gente pode falar, na verdade, aqui, né? Pode. Mas enfim, né? Agora tá no YouTube. Agora estamos A falando TV é o canal 7, né? canal 7 da canal TVE. 7. Canal 7. Então tem esse programa ali que passava diário, acho que era 5, 6 da tarde. Eu lembro de chegar da escola e assistir esse programa, né?
E a gente foi lá e ficou maravilhado, assim, né? Então, cada coisinha, assim, parece que a gente faz, parece que vai... É sempre novo, né? Sempre novo, sempre bacana, E, sempre... na real, se puxar, vai ter muita história pra Claro, contar. claro. Aí, não te Mas deu, com o lançamento desse trabalho a gente começou a fazer bastante coisa. Então nessa época a gente trabalhou bastante, né, divulgação e coisas. Começamos com shows para fora da cidade, né, como a gente estava divulgando para fora. E aí que veio a experiência que tu perguntou do É isso que eu Rio ia Grande. dizer agora, como chegou, né, nessa experiência. Então a gente recebeu o convite, isso foi ano 2017, para a gente fazer a abertura do show deles aqui na cidade, né? Eu acho que foi 2016, 2017? Foi 16. Então foi entre Enfim. 2016 e 2017. Eu acho que foi 2017. Meados de Mas 2016. a gente pode descobrir depois, meados de 2016 e 2017. O Edonê, que era uma casa aqui da cidade, que a gente já estava com uma parceria, já tinha feito outros shows. A gente fez a abertura primeiro do show do Cartolas, O Edonê, pra quem não conhece, era no Drica. do Drica, No isso, Drica, perto restaurante, do restaurante. antigo posto Isso. Weber, Weber. que não é Eu mais sou, posto Weber. eu sou um que não conhecia. Sim, era ali onde era o Drica. Era uma casa bem legal que tinha ali, né? É bem E bacana. aí a gente fez diversos shows ali já com a casa, a gente fez a abertura do show de uma outra banda de Porto Alegre também da época, que era Cartolas, tem uma banda de gaúcha que a gente passava bastante. Essa experiência não foi tão legal, mas não vamos entrar em detalhes. E daí Foi depois meio complicado. a gente recebeu o convite de fazer a abertura do show do Cachorro Grande, né? E pra gente já foi um negócio meio mágico, assim, né? Mas a gente tava bem nervoso, porque foi um show também... A gente tinha feito alguns shows da prefeitura, eu acho, também no Centenário, que foram grandes, assim, também tinha um público, digamos assim, mais de 1000 pessoas, né? Mas a gente sabia que ia dar no legal devia ter umas 3, 4 mil pessoas. Isso Então, foi no bate- Rio Grandense, foi bem bateu- legal. Bateu o assim. nervosismo ali um pouco. É. Foi bem massa, assim. Mas foi aquele negócio, né? Nós chegamos como banda de abertura, então a gente chegou pianinho, né? Bem tranquilo. Mas no final a gente Mas tem uma conseguiu. pressão igual, né? Fica Tem, igual. tem. certeza. Não, mas a história que tem, a história ela se expande um pouco, né? É, o mágico foi depois entrar no camarim dos caras, beber com os caras, né? Trocar uma a ideia, gente acabou ficando experiência. brother dos caras, assim. né? É. Você sabe que eu sempre falo isso, tipo, eu digo assim, eu tinha vontade, eu puxando pro sertanejo e tal, eu tinha vontade de conhecer o Bruno e Marrone, tá? Mas eu não tinha vontade vontade de beber com os caras, tá ligado? Ser amigo dos não, caras, ouvir né? música, Exato, olhar, exato. tipo, eu vou no show do Bruno e Marrone, não, show, assisti na TV, eu queria tipo trocar ideia, Queria ir beber no os bar com o caras. Bruno, com o Marrone, né? É isso, Mas é uma parada bem assim, cara. cara. Tipo, Isso é mágico mesmo. sendo sincero, vai um pouco da cara de pau também, né? Nessa situação do show, né? O pessoal da casa foi super gente boa com nós. Então a gente tocou, né? Eles chegavam um pouco mais tarde, a gente ficou no camarim do Rio Grandense. O Rio Grandense tem um camarim só. Então nos passaram, né, pessoal, vocês podem ficar aqui no camarim e tal. Mas a banda Cachorro Grande vai chegar, não sei, né, 10, 11 horas, não lembro qual era o horário. Vocês ficam até um pouco antes, né? Quando der o horário deles virem, vocês saem, né? E deixam o camarim livre para eles. E ok, né? Tudo certo. Beleza, tranquilo. E daí começou a dar perto do horário, os guris já começaram a sair, né? O Thomas e o Augusto, que eram um pouco mais controlados, já saíram primeiro. Daqui a pouco o Raiz saiu e eu, não, vou indo lá que eu já tô saindo, né? E daí eu peguei e fiquei no camarim e tinha uma segurança, mas a segurança ficava do lado de fora, né? Sim, ele não ia saber que tava lá dentro. Porque a gente estava com a pulseira, a gente estava com acesso também. Sim. E daí começou a sair, mas foi saindo todo mundo que estava naquele camarim. Tinha umas 10 pessoas, ficou só eu. Eu peguei e me sentei. E daí eu olhei para a porta do camarim, como daqui ali, né? Ali tem uma porta. E fiquei sentado na porta, escorado, assim, esperando. Eu fiquei, eu vou ficar aqui, né? Se alguém me mandar embora, eu saio, tô tranquilo. Senão, esqueci, não vi o horário, né? E fiquei ali na porta do camarim. E foi engraçado que não veio ninguém me tirar ali. Eu fui ficando, foi dando horário, quando eu vi deu o horário, e eu tava ali ainda. Daqui a pouco eu olho, né, os caras chegando pela escada, subindo a escada e vindo. E aqueles caras olharam assim pra mim e ficaram tipo assim, olharam pro camarim vazio, tem só esse cara aqui dentro. Esse cara deve ser alguém, deve ser alguma coisa importante. Me olharam assim, ficaram meio assim, e aí, não sei o que, já cumprimentei os caras já vieram, já me cumprimentaram, nem sabiam quem eu era.
E já começaram comprando, né? Daqui a pouco, não, sou da banda aqui que abriu o show de vocês, né? E daí o cara já começa naquela, não, obrigado por ter vindo na cidade aí, satisfação, né? Não, que bom que vocês puderam vir, não sei o que, né? Como se fosse o dono do camarim, não, fique à vontade no camarim, não, tem coisa ali, se sirvam. E fui ficando brother dos caras, os caras eram bem gente boa, até bem humildes, né? E fui, depois voltei e já chamei os guris, pode voltar que tá tudo certo, tá tudo dominado aqui. Sim, aí veio o dia, não, entra lá, os caras estão lá, eles estão de boa, né? Aí já chamei a minha namorada, já com o lado. Não, daqui a pouco já tava, tipo, o camarim era nosso, a gente já tava de segurança controlando quem podia entrar, né? Não, pera aí um pouquinho. Daqui a pouco estavam querendo invadir o camarim, não, pera aí, não. O camarim da Vintém e Cachorro Grande não... Vintém barra Cachorro Grande. já virou aquilo. Mas foi bem legal, assim, a gente conseguiu trocar uma ideia de música, assim, com eles, né? O Beto Bruno, que é o vocalista, super gente boa. Chegou apresentando, quando eu cheguei no caso, né, o Gia já tava lá. Mas quando eu cheguei... O Gia nem saiu, né? Ele saiu. Não, ele não quis correr o risco de sair pra não deixarem eu entrar de volta, né? Tava em casa, depois. Aí eu cheguei lá, ele já tava na porta também, me cumprimentou. Aí ele que me apresentou a banda toda, assim, me apresentou um por um. Foi muito legal, assim. Muito legal. A gente conseguiu trocar uma ideia de música, assim, coisa. Eu lembro que a gente conversou bastante sobre... A gente perguntou da MTV, né, que existia na época, era canal de música, né? E a gente sabia que eles tinham participado bastante coisa da MTV, lá tinha um clipe, aquelas festas de música do VMB, né? A gente perguntou bastante sobre onde a gente trocou, eles conversaram, assim, com nós, um pouquinho sobre de música, assim, também, de influências. Na época eles tinham feito a abertura do show do Rolling Stones, não sei se vocês se recordam. Eles fizeram uma abertura do show dos Rolling Stones no Gigantinho, né, no estádio do Beira-Rio. E daí a gente ficou, mas como é que é os caras dos Rolling Stones, daí eles falando assim, daquele jeito. Eu imagino que eles com os Rolling Stones era tipo... Sim, foi pensando, tipo, eles fizeram a abertura dos caras. E certo, o Beto Bruno ficou no cantinho lá do camarim do Big Jazz. Esperando Só que eles falavam inglês e ele português. Só faltou eles falarem assim, não, foi que nem vocês estão fazendo com nós aqui nesse campo. Que daí sabe que eu tenho tietando os caras. Tenho baixado um acústico MTV deles, de bandas gaúchas. Cachorro Grande. Bem legal isso aí, bem legal. Muito bom. Um ano tem eles, Deu Balde, Acústico Alvoado, um ano tem várias bandas. Engenheiros também, muito bom. Tem um do Engenheiros. Esse aí eu acho que tem também do Vander Wilder, que acho que é esse mesmo, né? Sim. Bem legal esse acústico MTV. Esse Vander Wilder também é um cantor que era do Seplicantes. Também é dessa galera do rock gaúcho. A gente chegou a conhecer, eu acho que no Cordel, ele chegou a tocar no Cordel, esse Vander Wilder. A gente conheceu também, não foi de... O Cordel é um espaço legal que tinha bem na antiga. Onde é que é o banco do Thiaguinho? O Cordel é onde atualmente é a banda do Thiaguinho. Sim, o Cordel em cima ali. Tinha uma casa ali, claro. Tinha uma casa ali que era do Aladim Charão, acho que é esse o nome dele. E inclusive o nosso baterista trabalhava lá na época. Você tocava bastante em Cordel, né? A gente não chegou a tocar no Cordel, porque eu acho que o Cordel fechou um pouco antes da banda começar. Isso. Mas eu toquei com a Fumax lá no caso, umas 2 vezes. E a gente estava sempre lá, como amigo lá, né? Mas a Vintém mesmo não chegou a tocar lá. Depois, tipo assim, você sabe que tem mais de 10 anos de banda, mais de uma década de banda, qual é a maior dificuldade que hoje vocês veem na música, assim, pra vocês? A maior dificuldade da banda em si? Cara, eu acho que pessoalmente a maior dificuldade da banda, eu diria que é a maior dificuldade de todo artista, né, atualmente, é que não basta mais tu ser artista, né, ser só músico. A gente precisa ser também influencer, precisa ser... Tem que produzir muito marketing, conteúdo, né? marketing. Então a gente pensa hoje em dia, né, um vendedor, né, vai chegar, tu não pode mais, né, ficar só na loja esperando que alguém chegue, né, e preciso comprar um carro. O cara pode ser o cara que mais entende de carro, mas o vendedor, ele tem que ser também, né, tem que saber produzir conteúdo, tem que saber produzir marketing. E eu acho que pra gente, como músico, é também super importante. Então eu acho que a gente tem que fazer esse papel não só de artista, mas também de promotor de shows, né, fazer essa parte mais de business, né, de negócios e de marketing, que é a parte mais difícil de conseguir conciliar as duas coisas, né? Hoje a gente tem que trabalhar, a gente tem que vender o nosso show, né? Tem que... Ainda mais que uma banda de rock hoje, né? Não é o popular, não se diz. Exato. Sim.
O rock sempre andou ali na... Sempre mas, teve. Mas que nem tu olha hoje, a geração de TikTok, é muito pouco, né? isso é Mas verdade. funk, esses outros estilos musicais. Sinto falta, meus sobrinhos, tudo com 10, 15 anos, não curtem rock, não ouvem uma banda clássica, né? Como assim? Mas eu acho que é um reflexo também, né? Teve épocas que o rock foi mais forte, mas eu acho que justamente por isso, porque era uma linguagem mais nova e a molecada, a galera nova se identificava mais, né? Então o rock, eu diria que ficou um pouco para trás, sim. Isso é uma coisa que a gente, como roqueiro, tem que admitir também, né? Não sei se a culpa é nossa, porque a gente também é relativamente novo na música, né? Mas se criou essa imagem de que o rock, né, é algo de gente velha, né? O rock é um negócio do tiozão que gosta de carro antigo e moto, né? Então, tem esse trabalho também de a gente conseguir modernizar as coisas, né? A gente está em 2024, a gente não pode mais viver como se a gente estivesse nos anos 60, tá? Então, eu acho que essa questão de a gente ter que modernizar o rock também, né? Tá junto. É um objetivo também, de repente, né? Mudar um pouquinho Porque hoje tu vai pra beber em algum bar, é um sertanejinho que é bom, eu curto, eu gosto de ir num bar e tá tocando um voz-violão. Sim. Só que o rock, ele se encaixa, como é que eu vou te dizer, uma banda de rock, ela é encaixada diferentemente desses bares, né? Por isso que é um pouquinho mais difícil de tu ouvir, de tu passar de tu tocar, né? E toda essa questão Se de inserir nesse atualizar, né, a linguagem também. Então essa questão que eu falei também de hoje em dia, tu tem que saber ser um influencer, né? Então não basta eu ser um artista, não basta eu sentar sozinho em casa, pegar o violão, a guitarra, escrever a melhor música do mundo. Se eu não souber divulgar isso, né? Se eu não souber também me portar como um artista ou como um influenciador, né? Que é o que eu comentei ali, então hoje não adianta ser um bom músico. Tem que ser um... Não viraliza, Exato. somente sendo um bom músico. Né? E como o rock ele não é o gênero que está, né, em ascensão, não é o gênero que está no topo no momento, então acaba ficando mais para trás. Isso é um movimento de bola de neve que começa a ficar mais para trás, né? Tem também a questão, claro, do dinheiro, né? Então é impossível a gente dizer que a parada não depende do dinheiro, né? Então se a gente vê hoje em dia um grande artista, né, pode ser hoje em dia, né, talvez funk, sertanejo, aqui no Brasil são os estilos mais rap também, Sim. que são mais populares, né? Eles têm uma injeção de dinheiro muito grande também, né? Então não é desmerecer aqueles artistas ou o gênero, né? Mas tem aquele investimento, né? Tem uma equipe maior, tem um aporte, e isso possibilita a gente conseguir fazer, né? E a gente como músicos independentes também, que é difícil, né? Então, a gente tem 10 anos de carreira, mas ainda é difícil pra gente estar fazendo as coisas, É difícil, né? Pra caramba. Hoje, no meu caso, tenho filha, casa, né? Aí a gente tem que conciliar tudo isso, tem tempo, todo mundo tem que ter um esforço um pouquinho mais objetificado, né? Um esforço... temos outros empregos também, né? Outras profissões. Para conseguir, né? Para conciliar. Mas, na verdade, eu acho que teria que encontrar uma maneira de conectar mais com o jovem. Exato, exato. Então são todas as barreiras, né? A gente tentar atualizar, né, essa linguagem, a gente tentar se profissionalizar também, né? Porque a gente chega num ponto que a gente não consegue ser só aquela garotada, né? Então a gente vê aquele artista ali, pode ser um artista de rap hoje em dia, né? Como eu acho que o rock já foi, então aquele cara que é, né, a juventude, um cara inconsequente, que tá andando num carrão, não tá nem aí pra nada, né? Mas por trás desse cara, né, como esse cara nos anos 60 lá era o Mick Jagger, hoje em dia pode ser um Matuê, alguém ali, pra quem tá olhando ali no TikTok, parece que é algo super descompromissado, mas não imagina... o Mick Jagger com o Matuê. Não, né? Não, mas eu entendi. Mas dado essa atitude jovem, né? Essa atitude inconsequente. Mas eu digo que desde os anos 60 até hoje, né, existe uma estrutura por trás disso. Esse cara não está simplesmente ali agindo assim e, né, vai chegar no show lá e vai estar um show super organizado. Teve uma equipe que soube divulgar ele como aquilo, claro, né, teve uma equipe que produziu a música, produziu o show. E eu acho que a banda de rock hoje tem tudo isso também, a questão da atualização, mas tem a questão tecnológica, né? Hoje em dia tu tem um sampler ali que tu dá 2 cliques, tem uma batida,
Claro, daí vem o cara com talento que coloca o rap em cima. Autotune. Coloca... O autotune hoje... O rock É ainda uma precisa de uma guitarra, de um amplificador, de uma bateria. Existe essa discussão, né, se é mais fácil ou mais difícil de se fazer, porque antigamente precisava de um estúdio, né, com o airport, e hoje a gente faz em casa. Mas eu diria a palavra acessível, né? Hoje é mais acessível tu ter um programinha, alguma coisa que tu gere E assim, para encerrar, quais são os planos futuros para a banda que vocês têm, assim? Você se vê daqui a 10 anos ou não? Cara, a gente já tentou sair fora, mas é uma coisa que puxa, né? Então, independente do nível ou da intensidade que a gente esteja fazendo, eu tenho certeza que daqui a 10 anos a gente vai estar fazendo alguma coisa. vai estar tocando Vai de tá alguma tocando de maneira. alguma maneira. Nem que seja na garagem de casa, assim, eu com certeza. Você não tem planos, por exemplo, em focar na banda e começar... É que daí uma coisa depende da outra, eu acho, né? São coisas naturais também, né? Pessoal, contratem a Vintem. Depende Chama bastante, de né? Então, se alguém tá vendo agora, nós... Vintem. Perdão. Se chamar de Vintem também e pagar o cachê, tá tudo certo. Bem tranquilo. Mas assim, né, depende, né? Se a gente for chamado para tocar, se a gente tiver o dinheiro, se a gente tiver o incentivo, né, às vezes não precisa nem ser dinheiro, ingresso, coisa, né? Às vezes só de estar compartilhando, estar nos acompanhando, ele tá gerando engajamento, já nos motiva também, né? Então, o amanhã é incerto, mas uma coisa a gente tem certeza, que a gente vai continuar fazendo música assim como a gente sempre fez, né? A gente não vai conseguir ficar longe disso. A curto prazo, né, nosso plano é continuar fazendo shows. A gente está fazendo bastante show aqui na cidade, a gente tocou já semana passada agora na Cervejaria Figueira, no sábado, tocamos no Gávea, domingo, tocamos 15 dias atrás também no Gastropub, fizemos um evento bem legal com as outras bandas aqui da cidade. Isso é um movimento que a gente tem que elogiar também, que está acontecendo, né, da nossa parte e das outras bandas, então deixar um salve para as outras bandas aqui da cidade também, né, tem diversas bandas que estão fazendo esse momento, a gente está se unindo para também tentar fazer, né, voltar a criar um circuito. Mas depende da gente, né, dos artistas e depende das pessoas. Então a gente vai continuar tocando, vai continuar produzindo música própria, fazendo versões, fazendo show. E que o rock nunca morra, né? Que o rock nunca Que morra. o rock nunca morra. Para encerrar, pessoal, vamos deixar os guris se despedir e uma frase que vocês deixam para quem está nos assistindo, aquela galera que tem um sonho de ter uma banda, aquela galera que quer tocar um instrumento. Qual é a Não frase? desista, tentem tocar e criem sua banda, criem suas da músicas. escola ali. Isso, nem que seja para tocar em casa, mas Eu diria que vai lá e faz, não fica se perguntando se tá bom, se vai dar certo, vai lá e faz, né? O máximo que depois tu vai ver é que tu tem uma história, né? Tu fez as coisas. Então acho que a gente se arrepende muito mais do que a gente não faz do que a gente faz, né? Perfeito. Boa. É melhor o feito do que o perfeito. Exato. Daí tudo que a gente faz, independente se está perfeito, se está ótimo ou não, é a nossa história, né? A gente tem que exaltar a si mesmo, a gente tem que confiar em si mesmo, né? é um crescimento, é uma experiência, é uma escola, né? É um aprendizado. Isso aí. Pessoal, vamos encerrando então o nosso terceiro episódio. Gostaríamos de agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, Pizzaria Fornão e Ferrari House. Quer se despedir, Arthur? Quer falar alguma coisa, pessoal? É isso aí. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Não se esqueçam de seguir nossas redes sociais e seguir as redes sociais da Banda dos Guris também. @Banda Vintem, né? No Instagram. E @Flux Podcast. Pessoal, vocês querem dar um tchau aí? Agradecer, né, primeiro o convite de vocês, sensacional, né, muito massa essa iniciativa, né. Ainda estamos nos organizando aqui, não é nada. A gente gosta muito de podcast, eu sou um cara que acompanha bastante e fiquei muito feliz com o convite e acho que o papo foi sensacional. Foi muito bacana essa experiência também, foi a primeira vez eu acho que eu estou no podcast, então agradecer bastante. Legal. No dia que se tiver show, nos mande uns ingressos. Claro. Então, mandamos do ladinho do palco. Front stage. Isso aí, pessoal. Valeu!